Primeiro, a questão financeira. Eu sou de uma família humilde, a minha mãe só tem ensino fundamental, meus avós são semi-analfabetos. Eu fui criada pela minha mãe e pelas minhas irmãs, e minha mãe teve que se desdobrar para sustentar 3 filhas. E como não tem uma pessoa que tinha ensino superior, nem ensino médio, né? No ensino médio, eu falo que teve um salto, que no caso foram as primeiras pessoas a se formar, que foi eu e a minha irmã ProUni, eu Universidade Federal. E no caso eu sou aqui também, vai ter a primeira a ter um mestrado e já no futuro, se tudo der certo, a primeira a ter um doutorado. Então assim, se você parar para pensar, é um salto imenso, saiu de uma família que não tinha pessoas com ensino médio, para uma família que tem pessoas com um nível já de pós-graduação, mestrado, no futuro, se tudo der certo, doutorado. Eu entrei no Instituto Federal quando eu tinha 14 anos. Nesse período, lá no Instituto Federal, tinha iniciação científica júnior, no qual a gente desenvolvia projetos e apresentava projetos em feiras. Eu cheguei até a ganhar alguns prêmios por esses projetos. E eu fui introduzida sobre esse mundo acadêmico e esse mundo da ciência e quão importante é a ciência na solução de problemas, no desenvolvimento de novas tecnologias. Eu não tive e não tinha, antes do Instituto Federal, acesso a esse tipo de coisa, porque eu venho de uma família mais humilde, então eu estudei minha vida inteira em escola pública, então nem sempre eu tive acesso a esse mundo. Quando eu entro no Instituto Federal e eu tenho acesso a esse mundo, eu me apaixono completamente por isso. E eu decido ser cientista. Em basicamente 2015, 2016, eu me consolidei e falei assim, não, é isso que eu quero fazer, é o que eu sei fazer. Eu falo que o laboratório é meu lugar feliz, é o lugar onde eu desenvolvo as coisas e basicamente eu trabalho com física aplicada porque eu gosto de desenvolver pesquisas que impactem a vida das pessoas, que ajudem a solucionar problemas e que ajudem a gente a avançar. O meu trabalho é com resistência bacteriana. Você pode pensar, nossa, bactéria não tem absolutamente nada a ver com física, mas a gente pode usar a física para solucionar esse problema. No caso, a gente desenvolveu nanopartículas, que são partículas muito pequenas, que no escuro elas não têm efeito nenhum, mas quando a gente irradia com luz, gera espécies reativas de oxigênio, que são nocivos para as bactérias, e gera calor, que também são nocivos para as bactérias, e aí mata essas bactérias. Então, assim, é uma forma que a gente tem de impactar. O problema da resistência antimicrobiana é um problema que vai causar 10 milhões de mortes no futuro. É um problema crescente, já tem bactérias que não têm medicamento. Então, assim, é um grande problema e que a gente pode usar a física para solucionar esse problema. E é por conta disso, dessas coisas, que eu escolhi fazer física, que eu escolhi ser cientista, porque eu vejo como uma coisa que pode nos ajudar a solucionar problemas e evitar perdas de vida e também perda econômica. Mas o que me ajudou foi o apoio da minha família, porque o que faltou do ponto de vista financeiro, eu tive em apoio. Em vários momentos em que me acontecia, em alguma situação, em que eu ouvia certas coisas de alunos, professores ou pessoas externas sobre ser uma mulher na ciência, sobre fazer física, eu tive a minha mãe e a minha família para me apoiar muito e me motivar e falar, não é assim não, você vai conseguir. Então, assim, isso foi de suma importância para mim e principalmente a questão de eu comunicar. Eu sou uma pessoa que até fui às vezes meio tida como respondona, porque eu respondia, porque eu vi várias das minhas colegas desistirem dessa carreira porque elas vão acumulando microagressões, até agressões mais sérias, e elas não falam sobre, elas não rebatem, e aí isso vai acumulando e vai adoecendo. Até a ponto de doenças, adoecimento mental, né, de ter que procurar psicólogo e psiquiatra, mas também ao ponto da pessoa desistir dessa carreira. Não foi uma, não foi duas, foram várias. Tanto que até no final, a pessoa que se formou, a única mulher da minha turma fui eu. Basicamente, a minha mãe, ela enxugava as minhas lágrimas, ela me acalmava, ela falava que eu iria conseguir, que nós iríamos conseguir, porque minha mãe sempre foi assim. Ela sempre foi de falar, nós vamos conseguir, a gente vai superar isso. Nos momentos mais difíceis, até antes de eu entrar na graduação, a gente se juntava, eu, minha mãe, minhas irmãs e meus avós, e falava, a gente vai conseguir, a gente vai superar isso. E é o que ela sempre fez. Ela sempre me motivou muito. Ela sempre me deu todo o suporte que ela podia dar. Que ela podia, até o que ela não podia, ela sempre tentou. Quando eu entrei na graduação, ela foi morar em outra cidade.
No final da minha graduação, foi o momento mais complicado, ela saía correndo lá de Anastácio para vir me socorrer, porque eu ligava para ela chorando e ela vinha e me socorria e me ajudava e me acalmava. Eu acho que sem o apoio da minha mãe não seria possível. Sem a minha mãe falando pra gente que a gente ia conseguir e motivando a gente não seria possível. Eu acho que teve também muito esforço meu e da minha irmã próprio de conseguir, porque é muito difícil. Você ter que estudar, e no caso eu estudei e fiz iniciação científica, que pra mim é um trabalho, minha irmã estudou e trabalhou. É muito difícil, só que se você não tem apoio seria muito mais difícil. Então, assim, eu acredito que não seria possível, mas também tem a nossa parcela, só que eu agradeço por eu ter tido a esse apoio. Mas o fator que entra boca mulher, eu acredito que seja por uma falta de motivação para as meninas se interessarem por ciências. Lá na infância, você dá uma boneca para uma menina e um Lego para um menino. Então, assim, você acha que essa menina que está sempre ensinada a ir para a parte do cuidado, para a parte da casinha, das todas, ela vai se desenvolver e perceber que ela tem uma capacidade da parte lógica? Ou você acha que esse menino vai ter mais essa chance porque ele tá ganhando Lego, ele tá ganhando robô, ele tá ganhando coisas mais técnicas, coisas de ferramentas, brinquedos de ferramentas? Você acha que qual desses dois vai acabar seguindo para a carreira de ciências exatas? Provavelmente mais o menino. Então entra pouca menina. Essas meninas que entram têm esse impacto de ser maioria homem. E estudos mostram também que no decorrer do avançar da carreira, principalmente nas ciências exatas e da ciência da computação, essas mulheres vão sendo podadas, que falam que é o efeito tesoura. Mesmo entrando mais gente, no final, lá no final, nas bolsas de maior produtividade, que no Brasil os professores, dependendo da sua produtividade, ganham bolsas, na parte acadêmica, você vê que tem menos mulheres. Assim, na parte de exatas é gritante, é coisa, e você vê que não muda com o tempo. Além disso, a gente tem também a questão de um ambiente majoritariamente constituído por homens. Chegou um ponto do curso que, infelizmente, só tinha, por exemplo, eu na sala. E tem também a questão que no nosso instituto, para física bacharelado, você tem 2 professoras. Então, também você não tem uma representatividade significativa. Você não consegue ver tantas mulheres assim, formadas em físicas brasileiras, latinas, em que você tem que cavar para você achar. Eu encontrei algumas em quem eu me inspiro, mas não é algo tão presente, principalmente no nosso microcosmo aqui dentro da UFMS. Isso é desde o começo da ciência. A Marie Curie, ela inicialmente não ganhou o prêmio Nobel. Quem ganhou foi o marido dela. E teve que pegar e brigar para ter o prêmio Nobel que era dela, que era do estudo dela, da pesquisa dela. Depois ela ganhou um outro prêmio Nobel. Mas se você for ver da física, são 4 mulheres que ganharam na história inteira. Então, assim, então é uma coisa que é enraizada. Uma coisa que é enraizada, individualmente a gente não vai conseguir mudar. Precisa de política pública. E política pública massiva dentro das universidades para que as pessoas entendam que a gente pode fazer o mesmo trabalho, mas que também cria-se oportunidades voltadas para as mulheres dentro desse espaço. Eu espero que ela tenha muita coragem, muita determinação e que ela tenha apoio. É isso que eu espero para as meninas que queiram seguir essa carreira. Eu também espero que, no ponto de vista de futuro, que a gente assuma que no Brasil a gente tem um problema. Esse problema se chama, na nossa sociedade como um todo, machismo, é enraizado. E que a gente assuma e que a gente crie políticas públicas para que isso venha aos poucos, gradativamente. Não vai mudar do dia para a noite, mas que aos poucos, gradativamente, isso venha sendo minimizado, até o ponto de que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, em que as meninas possam ser cientistas sem precisar ficarem adolescidas, sem precisar ter esse tipo de impacto que quando você é mulher na ciência você acaba tendo.